Meu povo, muito bom domingo pra vocês, hein? Amanhã vai sair um vídeo com os outros jogos que eu assisti no final de semana, mas Botafogo e Atlético mereciam um vídeo só pra ele, por ser uma final de campeonato, uma final de Libertadores, então cá estamos. O que eu acho mais legal desse jogo é que o futebol só é o futebol, ele só é esse esporte, que é o maior esporte do mundo, e o que ele gera nas pessoas, porque ele é muitas vezes uma metáfora da vida muito interessante. E tem uma frase do futebol que eu acho que existe também no Brasil, mas que eu fui muito familiarizada a ela aqui na Espanha, que é o futebol sempre te dá uma segunda chance. E foi o que aconteceu com o Botafogo, né? O que o torcedor do Botafogo passou em 2023, eu não consigo imaginar o tanto pesado que foi. Porque é um clube grande, o futebol brasileiro é formado muito por conta do que foi o Botafogo, né? Nos anos 60 e antes nos anos 40, com o Heleno, enfim. O Botafogo é um desses grandes clubes do futebol brasileiro que formou o que a gente entende por futebol brasileiro. Da maneira de viver, da maneira de jogar, do que a gente entende por jogo bonito. E o Botafogo foi muito importante para isso. Então é um grande clube que há muito tempo não tinha um grande título. Tinha o Campeonato Brasileiro de 95 e depois 30 anos, quase 30 anos, sem ser um grande título, sem uma grande conquista. E no ano passado perdeu o Campeonato Brasileiro como perdeu para um clube que já tem o rótulo que a gente da imprensa muitas vezes coloca, e eu vi o Pedro Certezas falando sobre isso essa semana, num dos poucos momentos de sobriedade de Pedro Certezas, ainda bem, essa semana, que a gente vai colocando rótulos nos clubes como se esses rótulos não pudessem ser retirados e a gente quer que um clube de futebol cumpra um papel na nossa vida. Claro que o torcedor do Botafogo não quer esse rótulo do time que não chega, das coisas que só acontecem com o Botafogo, dessas coisas impossíveis, mas todos os outros torcedores se sentem às vezes muito confortáveis que aquele clube ocupe aquele espaço. E o espaço do Botafogo, por muito tempo, foi ocupado pelas outras torcidas do futebol brasileiro, como o clube amarelão, o time dessas coisas impossíveis que só acontecem com o Botafogo e normalmente são negativas. E 2024, a Libertadores da América e, muito possivelmente, o Campeonato Brasileiro do Botafogo de 2024 servem para exorcizar isso, para mudar a imagem do clube, né? Assim, é para mudar completamente, primeiro a sala de troféu, a alegria do torcedor, mas para mudar a imagem do clube. Vocês imaginem se o que aconteceu essa semana acontece o contrário. Se Palmeiras e Botafogo estão empatados na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até o Rio de Janeiro, faz 3 no Botafogo como fez. Daí ia estar todo mundo falando que olha lá, mais uma vez o Botafogo amarelão e tal. A gente não falou isso do Palmeiras, né? O Botafogo, aliás, que eliminou o Palmeiras também na Libertadores. Aí quando chega na final da Libertadores, tem um jogador expulso com 1 minuto e não se quebra psicologicamente, não se quebra, joga bem, joga consciente. Quando toma o 2-1 no início do segundo tempo, que também é um baque, não se quebra, não se permite ser pressionado pelo Atlético e termina com o título da Libertadores. Se fosse o contrário, vocês imaginem se o Atlético perde um jogador com 2 minutos e o Botafogo toma um 3-1. A gente ia para o caminho muito mais fácil de falar do psicológico dos jogadores do Botafogo. O que às vezes é até justificável, né? Poderia ser justificável caso tivesse acontecido. No ano passado, por exemplo, era justificável falar do psicológico dos jogadores do Botafogo, porque o time que fez o primeiro turno, que não ganhou o Campeonato Brasileiro, eu acho que não era, talvez não tão bom como do primeiro turno, mas certamente não era tão ruim como do segundo turno. Então, exorciza esses fantasmas, dá a glória eterna, a grande conquista do torcedor do Botafogo que perseguia por tanto tempo, de uma forma muito merecida, esportivamente muito merecido. O jogo que o Botafogo fez contra o Galo é gigante, é gigante. A forma com que os jogadores do Botafogo jogaram com muita coragem por 90 minutos, mais os acréscimos, por mais de 100 minutos, com um jogador a menos, é sensacional. Como que psicologicamente resistiram, futebolisticamente resistiram e jogaram melhor. Claro que assim, menos posse de bola, menos finalizações, menos essas coisas, mas por proposta de jogo, jogaram melhores do que os jogadores do Atlético. Falando do jogo, a expulsão do Gregory com 1 minuto é uma falta que precisa expulsar. Ele claramente não vê o jogador do Atlético, né? Só olha a bola e levanta o pé sem imaginar que vai ter um rival por ali. É uma jogada normal de se disputar com o pé, não é uma jogada alta demais que ele não poderia ir com o pé. Era normal que se disputasse aquela jogada com o pé, mas é meio que no limite entre o pé e, assim como o jogador do Atlético também abaixa a cabeça, se poderia disputar com a cabeça. Eu acho muito difícil expulsar um jogador numa final com 1 minuto de jogo.
mas onde vai o pé do Gregory não tem jeito, é para expulsão mesmo. E o normal seria que o Atlético imediatamente sufocasse o Botafogo, fosse para cima. Isso não aconteceu. Não aconteceu, acho que um jogo de futebol sempre tem dois times. Eu acho que nem culpa do Atlético, que em nenhum momento do jogo pareceu que era muito urgente as coisas que estavam acontecendo no jogo. Sempre foi um time muito plano. E o Botafogo, por outro lado, não se deixou ser pressionado também pelo Atlético em nenhum momento. Conseguiu manter as suas linhas afastadas do gol, foi muito consciente, conseguiu em muitos momentos não, mas nos momentos que dava, descansar com a bola no pé, e não é só descansar fisicamente os jogadores de defesa, mas descansar mentalmente, porque quando você vê água entrando no barco e água entrando, psicologicamente pode ser muito ruim, você se sente muito pressionado, e o Botafogo sempre que dava, sem fazer muita cera até, mas sempre que dava para manter uma posse de bola mais longa, para segurar a bola uns segundinhos mais, para trocar 2 passes a mais, ele fazia isso de forma muito consciente. Também de forma muito inteligente percebeu que toda bola parada era escanteio, toda bola parada era uma chance de mandar na área e ver o que podia acontecer, porque esse virou o jogo do Botafogo, atacar pouco e tentar atacar bem, tirar o máximo de proveito, achar petróleo do chão de todo o ataque que tivesse, e fez tudo muito consciente. A impressão que dá é que o Arthur Jorge, que aliás faz um excelente trabalho no Botafogo, e já é tarde para dizer isso, né? Depois que ganha a Libertadores e que está para ganhar o Brasileiro, é lógico que faz um excelente trabalho, mas a impressão que dá é que ele treinou o time para uma situação de jogar com um jogador a menos, de tão consciente que o Botafogo estava, e que do outro lado o Gabi Milito não treinou o Atlético para a situação de estar com um jogador a mais, porque não conseguiu tirar proveito disso hora nenhuma. Se defendeu no 4-4-1, sem fazer substituições, com muita solidariedade dos jogadores de lado, né? Almada e Luiz Henrique, principalmente o Luiz Henrique, muito solidários, mas o Almada também voltando, Savarino por dentro também fechando, e o Igor Jesus também fechando passe de zagueiros. Então, fora a linha defensiva do Botafogo, que jogou toda ela muito bem, eu já vou falar um pouco mais individualmente sobre algumas peças do Botafogo, mas a consciência de se defender com esse time, porque quando atacasse esse time seria necessário. Eu achei uma esperteza muito grande do Arthur Jorge. Ele poderia mudar algum jogador, colocar outro de outra característica, mas nos momentos que o Botafogo tivesse a bola, e o jogo estava 0-0 e tinha 90 minutos de futebol pela frente. Então, em algum momento, o Botafogo teria que atacar. E era fundamental para o Botafogo não estar atrás no placar. Se tivesse que buscar um 0-1 com um jogador a menos, a montanha ia ficar muito alta mesmo. Então, aquele time seria muito importante, aqueles jogadores, quando em poucos momentos o time tivesse a bola e tivesse que atacar o Atlético. Então, solidariedade deles para marcar, para voltar. E aqui eu quero destacar o Luiz Henrique. Colocar a imagem para vocês verem do mapa de calor do Luiz Henrique. Muito mais no campo de defesa do que no campo de ataque. Praticamente jogou só se defendendo, só ajudando o time atrás. E assim, é a estrela da companhia, é o melhor jogador, é a seleção brasileira e tal. O normal fosse até que o Luiz Henrique, se fosse fazer alguma substituição ao Arthur Jorge, seria, imagino eu, tirar o Igor Jesus, deixar o Luiz Henrique mais solto na frente, exatamente para aproveitar a velocidade, o contra-ataque dele. Não, o Luiz Henrique, muito solidário. Foi pro barro, né? Como a gente diz. Se precisar ir pro barro e se sujar, ele se suja. E foi o que ele fez para ajudar o time. Tocou na bola só 17 vezes. É muito pouco, cara. Um atacante, o melhor jogador do time, só tocar na bola 17 vezes nos 80 minutos que ele teve em campo é muito pouco. Mas sempre que ele tocou, ele gerou alguma coisa, né? O gol, o pênalti sofrido. Então, o jogo do Luiz Henrique foi gigante. Aliás, só perdeu 2 posses de bola das 17 que ele tocou. Acertou todos os passes e perdeu 2 bolas só. Além de tudo, deu continuidade, né? Um jogador que de 17 bolas só perde 2, ele deu muita continuidade nisso do Botafogo segurar um pouco mais a posse de bola, de manter ela. Foi muito bem o Luiz Henrique. Acho que o Almada também foi muito bem segurando bola e dando esse ritmo. Isso é muito de jogador argentino, né? De dar um toquinho a mais e segurar um pouquinho mais a bola. Acho que ele também foi muito importante, embora tenha perdido mais posses de bola para o Botafogo. Mas acho que foi muito bem o Almada. Eu coloquei aí para vocês verem mais uma vez o mapa de calor do Luiz Henrique, posicionamento médio dos jogadores e como ele é um dos jogadores mais recuados do Botafogo no posicionamento médio, ajudou muito atrás. Essa é uma imagem do SofaScore. Tá aqui, inclusive, o QR Code para vocês baixarem no aplicativo. É tudo grátis. Todas as ferramentas que eu utilizo nas minhas análises, vocês têm lá no SofaScore. Grátis para vocês utilizarem também. Fora acompanhar os jogos em tempo real, as estatísticas das ligas, tem tudo lá para vocês. Então baixa aí, tem link também aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem gratuitamente. Se vocês quiserem pegar também para ver mais coisas de Atlético e Botafogo ou de qualquer outro jogo, tem tudo muito detalhado lá e é o aplicativo que eu uso para fazer as minhas análises nos vídeos aqui para vocês. Outro jogador que eu queria destacar individualmente é o Adrielson.
O Botafogo rebateu 22 bolas no jogo, 9 dele. O Botafogo tem Barbosa e Adriel, são dois zagueiros que dominam a área. São dois zagueiros corpulentos, fortes, altos, bons de jogo aéreo e não permitiram, teve uma ou duas já no minuto 80 ao minuto 85 que o Atlético teve duas chances de área, mas antes disso o Botafogo não tinha permitido nada e muito por conta das rebatidas do Adrielson. O Barbosa rebateu 4 bolas e o Adrielson 9, das 22 do Botafogo. Ele rebateu quase metade de tudo que foi para a área do Botafogo, não passava por ele, foi muito bem mesmo o Adrielson. O sistema defensivo do Botafogo foi bem e não sofreu tanto. Tem demérito do Galo, mas também muito mérito do Botafogo, que aliás, vou até colocar outra imagem já para vocês verem aí do SofaScore também, que é as zonas de ação do jogo. O Atlético teve 80% de posse de bola, 20% o Botafogo, mas se a gente vai ver por onde a bola esteve, deixa eu só conferir aqui, ela teve só 20% do tempo na defesa do Atlético, o que é normal porque o jogo se desenhou, mas o que me chama mais atenção é que eu grifei aí 33% no terço do Botafogo. O Atlético, desde o minuto 1, podendo pressionar e precisando pressionar, não conseguiu empurrar o Botafogo para trás. O jogo ficou muito na intermediária, porque o Botafogo não se defendia medrosamente atrás de qualquer jeito, rebatendo bola e ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não. Tirando alguns minutos finais no segundo tempo, eu acho que mais ou menos aí entre os 75, depois do gol do Atlético, para ser justo, depois do gol do Atlético tem 10 minutos bons do Galo, de incertezas do Botafogo até se colocar em campo de novo com as substituições e com o gol sofrido. Então, mais ou menos até o minuto 55. Depois disso, o Botafogo começa a entrar um pouco mais no jogo. E depois, entre os 75 e 85, também tem um bom tramo ali do Atlético, que tem a chance do Daverson por cima, tem uma outra do Paulinho também, que ele não consegue. Enfim, tem umas duas ou três ali, tem umas duas do Atlético, que aquele momento o Botafogo sofreu um pouco mais. É muito pouco sofrimento para quem jogou 100 minutos com um jogador a menos uma final de campeonato. Então, muito bem o Botafogo, evitando entrar muito na área, porque se está muito na área, tem o chute do Hulk, por exemplo, possibilidade de uma finalização, de um cruzamento, alguma coisa assim, e o Botafogo não permitiu tanto para o Atlético. Então, psicologicamente foi um jogo gigante do Botafogo, e entrega física também foi um jogo gigante do Botafogo, e taticamente foi um jogo muito bom. Tecnicamente também, conseguiu defender e como conseguiu atacar, e a qualidade dos ataques também, mas principalmente taticamente foi muito bem o Botafogo, controlando a altura de onde o Atlético teria a bola e como que o Atlético jogaria. Então, até onde o Atlético poderia avançar, onde estaria mais congestionado, foi um jogo taticamente muito, muito bom do Botafogo. Do lado do Atlético, muito pouco repertório para atacar, muito pouco. O Atlético já, mesmo o Atlético bem, do time que ganhou tudo em 2021, dependia muito de que o Hulk tirasse coelho da cartola. Os bons momentos do Atlético, sempre que esse time foi para frente nos últimos 3, 4 anos, é porque o Hulk dependia da quantidade de coelhos da cartola que o Hulk tirasse. E se a gente pega as eliminações para o Palmeiras, o jogo de ontem, a final contra o Flamengo, são dias que o Hulk não estava tão bem. Então é lógico que, acontece a mesma coisa. O Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o dia que o Cristiano Ronaldo não estava, o Real Madrid não ia tão longe. A mesma coisa o Barcelona do Messi. Essas coisas são normais de acontecer. Mas quando você tem um jogador de 38 anos, né, se eu não estou enganado a idade do Hulk, é mais normal que ele tire menos coelhos da cartola a cada ano. E esse ano de 2024, embora o Atlético tenha ido longe, os gols do Daverson contra o Fluminense, o bom jogo contra o River Plate, ainda dependia muito de coelhos da cartola do Hulk nos momentos decisivos, não teve nem na final da Copa do Brasil, nem na final da Libertadores, e o que a gente viu de repertório do time foi muito pouco. Jogando com um jogador a mais desde o primeiro minuto, para mim não fazia sentido ter 3 zagueiros mais. Se o Botafogo não mexeu, o Atlético tinha que mexer, tinha que colocar logo o Mariano, um lateral que construísse melhor, que chegasse mais à frente do que o Lianco, porque o Botafogo ia jogar mais atrás, ia meio que fechar por dentro, dar um pouco mais de lado de campo para o Atlético, isso tinha que ser mais explorado. E eu também não concordo com a saída do Scarpa para a entrada do Bernard. O Scarpa até joga de ala e jogou essa temporada toda de ala, mas num jogo que você precisava de chute de fora, de passe, de alguém um pouco mais criativo, o Bernard mostrou muito menos esse ano do que o Scarpa pode mostrar. Então eu não teria tirado o Scarpa para ir para o esquema de 4-2-3-1 ou no esquema de 4-4-2 com Hulk e Daverson na frente. Eu teria deixado o Scarpa um pouco mais por dentro, com o Mariano pelo lado, e o Scarpa tentando construir um pouco mais por dentro, entre linhas do Botafogo. Não teria feito a mudança que fez o Milito, de tirar o Scarpa, e eu teria tirado no primeiro tempo, assim, com 10, 15 minutos já dava para ler que tinha que sair um zagueiro, que tinha que sair o Lianco pela direita, né, para entrar o Mariano por ali. Então, não foi bem o Atlético, pouco repertório, muitos cruzamentos,
não conseguiu afogar o Botafogo, não conseguiu jogar o Botafogo para sua grande área, não conseguiu pressionar, não conseguiu pegar muito rebote, enfim. Um jogo muito plano do Atlético, assim, pouca urgência do Atlético pareceu para ganhar o jogo e sentiu um pouco o jogo. Acho que o Botafogo sentiu muito mais o jogo, a urgência, a necessidade, enfim, o Botafogo parecia que estava mais lá do que o Galo. É isso, meu povo. Minha visão de Botafogo 3, Atlético 1, muito merecido. Exorciza os fantasmas do Botafogo, o torcedor do Botafogo que nos últimos anos acho que passou muito mal vendo o Flamengo ganhar como ganhou e o Fluminense no ano passado. Dessa vez chegou a vez do torcedor botafoguense. Um time muito bem montado, né? Outra coisa é fair play financeiro, quanto que gasta, esse tipo de coisa. É uma discussão que eu acho que vale, e eu tô falando disso aqui porque eu já falei isso em outros vídeos, mas não vale só para o Botafogo essa discussão. A discussão de fair play financeiro, de donos, de SAFs, essas coisas, também vale para o Galo, vale para o Cruzeiro, para o Bahia, e para tantos outros clubes do futebol brasileiro que agora têm donos muito ricos e que estão investindo no futebol brasileiro, e se isso é justo ou não com os outros e tal. Esse é um debate que eu acho que precisa existir, mas também é certo que o Botafogo gastou muito dinheiro, assim como outros gastam muito dinheiro, e contratou muito bem, conseguiu ter serenidade depois do ano passado, que o mais fácil era queimar a casa e começar tudo do zero, e esse clube conseguiu ter coerência e cabeça no lugar, para trabalhar de novo muito bem em 2024, porque 2023 já tinha trabalhado muito bem até o parafuso que entrou, e trabalhou de novo muito bem em 2024 para terminar como campeão da América e pode ainda terminar como campeão brasileiro. Depois no Mundial vamos ver o que ainda pode acontecer para o Botafogo, mas parabéns, torcedores do Botafogo. Pô, conheço muita gente que estava lá, assim, Pedro Certezas comemorando muito, o João Vereza, o Rodrigo Feijó, o André Heimlich, que é o pessoal que trabalha comigo na TNT que estava lá, o Marcelo Abreu, que é o Marça, que é um amigo que eu tenho do Rio de Janeiro de muito tempo, botafoguense, que também gosta do Barcelona e tal, e que também está muito feliz hoje. Então, um beijo para todos vocês, aproveitem muito. O Jorge Igor também ontem foi muito legal ver ele se emocionando com o Vitor Sérgio Rodrigues depois do título do time dele. Então, aproveitem, é muito legal mesmo e estão de parabéns. Façam o favor de ter uma ressacaça depois muito feliz, uma ressaca muito feliz porque vocês merecem. E para você estar assistindo isso aqui também é botafoguense, parabéns para você também, porque você também merece. E pode continuar nessa doideira, porque não tem hora para acabar. Valeu, gente. Bom domingo para vocês. Eu volto amanhã falando de Dortmund, Bayern de Munique, de Real Madrid, Getafe e de Liverpool, Manchester City e alguma coisa de Chelsea também. Estou gravando esse vídeo no intervalo do Chelsea para falar alguma coisa de Chelsea e Aston Villa também. Vão ser os vídeos do Café com Beckler dessa segunda. Valeu, gente. Bom restinho de domingo. Tchau, tchau.